Nesse final de semana, ontem, sendo mais específico, nós concluímos uma temporada no Upstairs, chamada Trend, um tempo sensacional. Foram 3 sábados que nós viemos falando de coisas muito pertinentes. Agora eu posso falar, não preciso fazer mistério, mas nós falamos na primeira semana sobre sexualidade. Na segunda semana, o nome do tema foi Acorda, Meu Filho, falando do chamado, do propósito específico de Deus para todos nós. E ontem nós concluímos falando sobre suicídio. São coisas que estão tão latentes na juventude que nós, como igreja, precisamos dar uma resposta, e Deus nos deu muita munição para correspondermos a isso, a esses males que têm vindo de encontro. Então, Deus está nos preparando para um tempo de grande colheita. Você acredita nisso? Deus está nos dando ferramentas para que nós possamos alcançar um nível de colheita jamais experimentado de forma pessoal, jamais visto. É isso que eu sinto profundamente no meu coração. Eu tenho notado que muitas coisas têm dado sinais que isso de fato vai acontecer. Então, participe de tudo que está acontecendo, todas as programações, nada que fazemos com o intuito de encher de igreja apenas, não fazemos por conta de uma própria reunião, nós fazemos por um propósito além de nós mesmos, nós fazemos porque acreditamos que Deus nos chamou para algo muito maior. E esse chamado não restringe a Igreja Metodista Central em Tanguá, não restringe a pessoa, a liderança. O chamado que Deus tem, nós minimamente pensamos que é para a nossa cidade. Minimamente pensamos que o chamado de Deus é para a nossa cidade. Então, aquilo que Deus está fazendo na minha, na sua vida, é uma resposta daquilo que Ele quer fazer em Tanguá. É a resposta daquilo que Ele quer fazer na nossa região e aonde nós estamos plantados. Quando nós vemos os discípulos, eles iam de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Deus não se restringe a apenas um local específico. Deus tem a intenção de alcançar povoados inteiros, povos inteiros, cidades inteiras, municípios. E esse é a visão que nós temos e nós queremos incendiar o seu coração para que você também sonhe com isso, para que você também deseje isso acima de todas as coisas, para que você olhe para Tanguá, olhe para a cidade a qual Deus, ou caso tenha de outros municípios, mas para a cidade que Deus te plantou, e você veja que essa cidade já está branca, pronta para a ceifa. E esse tem sido um tempo que Deus tem nos preparado e está colocando coisas muito específicas diante de nós para que possamos sermos habilitados para essa colheita, para esse tempo que Ele tem para as nossas vidas e para a vida da onde nós moramos. Eu quero aproveitar aqui, estender e fazer aqui o anúncio do Overflow. O Overflow vai ser no dia 16 e 17 de julho, já está aí nas nossas redes sociais anunciado, e nessa semana a gente já divulga mais coisas. Estamos dando uma dose homeopática para que você possa ir cada vez mais nutrindo a sua expectativa. O Overflow é a conferência de jovens da nossa igreja, ela é anual. Esse ano vai vir muita gente boa e Deus está nos levando para uma dinâmica como de tudo aquilo que eu disse aqui, nós iremos fazer na prática. Então você não pode perder de forma alguma, você não pode ficar de fora, você tem que fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Queridos, eu particularmente penso que é muito bom nós contribuirmos num plano, numa empresa, fazermos coisas que elevam um nome, que faz com que algo seja fundamentado, seja bem edificado. É muito bom quando o nosso trabalho tem êxito. Agora, você cooperar no trabalho de Deus, meu irmão, isso daí tem um novo nível, isso é diferente. Nós contribuirmos para aquilo que Deus está fazendo, não tem nada que se compare nesse mundo, e é de muito privilégio isso. E nessa noite, eu creio muito que Deus vai nos conduzir por esse caminho, a fim de que possamos ser despertados para viver o melhor dele. Você deseja isso? Eu desejo isso demais, e como eu disse, nós estamos sendo preparados para uma grande colheita, mas só colhe quem? Em Deus eu acho que pode observar de forma diferente. Então o título dessa mensagem é Só colhe quem ama. Você pode dizer para a pessoa do seu lado: só colhe quem ama. Depois de ter falado isso, eu espero contribuir para o entendimento, né? Vamos lá então.
A Bíblia mostra o amor como mandamento principal e primeiro, tanto a Deus quanto ao próximo. Só que observando na dinâmica de Deus, a colheita que Ele destina a mim e a você, o investimento é o amor. A lei para desfrutar a colheita de Deus, sobretudo, requer amor ao próprio Deus. Naturalmente, nós aguardamos que para colher precisamos plantar. Naturalmente, obviamente, é óbvio que isso é muito lógico isso. E não quer dizer também que nós não precisamos fazer nada que diz respeito ao plantio para colhermos em Deus. Mas, metaforicamente falando, nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas para nós desfrutarmos da colheita que Ele tem para cada um de nós. Deus deseja que nós amemos Ele. E Lucas não é o texto principal, mas eu quero apenas introduzir. Lucas, no capítulo 10, versículo 27, um dos textos que fala a respeito desse mandamento do Senhor, a ordenança é: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, com toda a mente, e ame o seu próximo como ama a você mesmo. Esse texto, por parte de um líder, de um intérprete da lei judaica, é uma tentativa de dar um nó em Jesus. É uma tentativa de pegar Jesus em contradição. Ele está fazendo tudo isso para saber como que funciona a questão da vida eterna. E Jesus responde de forma muito simples, porém que dá um nó, na verdade, nele. Porque, sendo conhecedor da lei, ele sabia quantos mandamentos, quantas leis ele deveria seguir. Só que Jesus resume amando. Jesus o responde afirmando que é necessário amar. Ou seja, o que compete a nós para desfrutarmos de uma colheita sobrenatural em Deus é o amor. E como amá-lo? Você já se perguntou isso? Como eu faço para amar a Deus? Como eu faço para ter essa consciência desse amor ao Senhor? Como que eu faço? Primeiro ponto, conhecendo. E permita-me minimamente falar um pouco desse Deus a qual nós somos convidados a amar. Ele é o Deus criador de todo mundo, quem sustenta também o universo. Ele é o Deus criado, é o Deus não criado, perdão, pois Ele é o criador de todas as coisas. Ele é o Deus que nem os céus, dos céus, pode contê-lo, porque Ele é transcendente. Ele é o Deus que não contém limites, porque Ele é onipotente. O Deus que não tem nada que esteja oculto, porque é onisciente. É o Deus que não se abala, nem se surpreende, porque Ele é onipresente. É o Deus que não se intimida, porque Ele é soberano. Ele é o único Deus verdadeiro. E sabe uma coisa, uma característica desse Deus? E que depois disso tudo, o que mais me deixa impressionado, que um Deus nessa magnitude, Ele me ama. Mas não pelos meus méritos, mas sim apesar dos meus deméritos. Deus me ama. E conhecer Ele, instintivamente, eu passo a ser despertado nesse amor por Ele. Eu quero agora então ler com vocês o texto principal. João, capítulo 11. João, capítulo 21. A partir do primeiro versículo. João, no capítulo 21, a partir do primeiro versículo, vai dizer bem assim: depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos
aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram que era ele. Jesus lhe perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco de vocês e acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixe. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa e a lançou no mar. E os discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente uns 90 metros da margem. Saltaram em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhe disse: tragam alguns peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede até para a terra. A rede estava cheia de peixe, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque eles sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois da ressurreição dentre os mortos. Versículo 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que os outros me amam? Respondeu Pedro: sim, Senhor, tu sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me amas? Respondeu: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade, te digo que quando eras moço, você cingia e andava como queria, mas quando você for velho, estenderás a mão, outro o cingirá e fará com que e levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar como o tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Amém? Você pode se assentar? Como eu disse, o primeiro ponto é conhecendo a Deus. Nós estamos diante de um texto aqui que separa a vida de Pedro em dois momentos. Essa é uma exortação que separa Pedro, que está entre Pedro e uma grande colheita. Não foi feita uma exortação com a intenção de ir de encontro ao caráter de Pedro, à sua relação familiar, à sua santidade, à sua finança. A exortação de Jesus a Pedro o fez pensar sobre o seu amor
a Deus. E é com grande temor que eu venho e eu penso que talvez o que nos separe de uma grande colheita seja o quanto nós amamos ao Senhor. A Bíblia em Mateus, no capítulo 24, vai dizer que pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas há uma condição para quem persevera, e adequando ao que nós estamos falando, há uma condição para aquele que ama. A Bíblia não fala que amor tudo suporta, então perseverar. Então, há uma condição para aquele que ama a Deus. Ele será salvo. E quando eu penso no amor, no meu amor, pessoalmente falando, para com Deus, é inevitável eu não lembrar desse texto. E esse capítulo 21, eu posso julgar que seja o resgate de Deus a Pedro. Há escritores que afirmam que o livro de João teria todos os atributos necessários para que fosse encerrado no capítulo 20. Se fosse julgar de forma literária, apenas baseado na composição de um livro, ele teria todos os atributos para ser concluído no capítulo 20. A estrutura já estava bem formada. Deus é o Verbo, Deus ama, é amor, e por Ele ter amado, nós temos a condição de sermos salvos. E tantos outros atributos que é revelado. Então o esqueleto desse evangelho já estava bem elaborado, julga alguns. Mas Deus nos ama e conhece o plano que tem ao nosso respeito. Por conta disso, é impossível abrir mão do que está dito, está relatado nessas palavras. Meu irmão, se Deus fez isso com Pedro, Deus faz isso comigo, com você. Deus não fecha uma porta, Deus não conclui um processo antes que eu e você nos posicionemos. Então talvez tem coisas na nossa vida que estão demorando demais, que anos e anos têm se passado, meu irmão, que só está postergando porque há necessidade de nós nos posicionarmos novamente em amor para com Deus. E uma vez que correspondermos a Deus nessa medida, eu tenho certeza que pode concluir com sucesso. Deus não esqueceu de mim, Deus não esqueceu de você, e os planos que Ele tem ao nosso respeito, Ele conhece muito bem. Nós falamos então de quem é Deus de forma minimamente, de forma bem resumida, mas quem foi Pedro? Quem foi esse homem que estava nessa condição agora? Pedro é um dos discípulos, apóstolos de Jesus, era um pescador, natural da região de Betsaida, na época uma aldeia de pescadores que não ficava muito distante de Cafarnaum, região costeira ao mar da Galileia. Eu dei 5 marcas aqui a respeito de Pedro. Pedro é alguém que em seu chamado foi marcado por um poderoso feito. Nós vimos o que Jesus fez agora, é um retrato daquilo que ele tinha feito no chamado de Pedro. Ele de pescador comum, básico, normal, um pescador, daquilo que ele espera de um pescador, Pedro era. Ele se torna um pescador de homens. Ele viu sinais e maravilhas durante a sua caminhada ao lado de Jesus. Ele foi um dos homens que puderam ver Jesus transfigurado, com seu corpo glorificado. Esse é um homem que andou sobre as águas. Essas são algumas marcas desse Pedro que é construído a partir do momento que ele é chamado por Jesus. E também é alguém com ímpeto muito forte, que jurou que se entregar a tal ponto de considerar ser preso e morrer por Jesus. Lucas no capítulo 22, Pedro diz a Jesus: eu estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. Jesus dá uma... Não é bem assim não, Pedro. Mas deixa isso daí para outro dia. Porém, depois disso tudo, alguém que decidiu voltar a pescar peixe, apesar de ter experimentado tudo o que esse homem experimentou, decidiu voltar
a pescar peixe, conforme nós lemos no início desse texto. Voltando os discípulos a pescar, através da iniciativa de Pedro, e não apanhando nada, Jesus no amanhecer aparece, eles não o identificam, e Jesus faz uma orientação, joga para o outro lado. Eles não titubearam e assim fizeram, e logo veio muitos peixes em suas redes. Após lançarem e terem esse sucesso todo, João reconhece que quem estava falando essa orientação era o Senhor. Pedro se veste, se lança no mar, esquece barco, esquece tudo e vai até o encontro de Jesus. Ele vai ao encontro daquele a qual ele tinha experimentado as melhores coisas da sua vida. Porém, ele era ainda alguém que tinha o negado. Jesus, então, começa um diálogo com Pedro, muito interessante. Jesus pergunta, não por quê, por qual motivo, além de já ter sido profetizado, que quando ferissem o pastor, as ovelhas todas iriam se dispersar. Apesar disso tudo, Jesus o questiona. Mas por que Jesus questiona? Por que Jesus pergunta assim? Porque Pedro havia se colocado superior aos demais discípulos. Pedro, quando fala, eu estou pronto, eu faço o que for, ele desconsidera os demais. Todos podem abandonar, mas eu não abro mão. Mateus capítulo 26, versículo 33. Ainda que todos desertem, eu nunca... Diz assim, agarrou aqui agora. Eu nunca vou te abandonar, Jesus, nós estamos juntos. Linguagem atualizadíssima. Eu não te abandono, mas de jeito nenhum. E Pedro, obviamente, não foi isso que ele fez. Com essa declaração, Pedro se julgou ser superior aos demais, aqueles que eram participantes de um propósito com ele, a afirmar ser melhor do que eles e ter amor mais elevado do que os demais, foi um ponto-chave para a queda, para essa condição. E Jesus, quando questiona, para nós aqui, para a nossa tradução, não tem como nós precisamos estudar, ir um pouco mais a fundo, porque nós, o português, amor é amor independente do que se trata. Ou seja, eu amo os meus pais, eu amo Vaniele, eu amo minha igreja, eu amo meus pastores, meus amigos. Não há variação no verbo amar. Então, parece que é uma única coisa, é um sentimento, é algo único. Mas para esse povo, na verdade, o que Jesus estava falando tinha uma diferença. Quando Jesus o questiona, Jesus pergunta, Pedro, Simão, filho de João, você me ama com amor sacrificial? Você me ama, e aqui a palavra é agapau, você me ama a tal ponto de julgar, se necessário for, entregar sua própria vida. E sabe qual é a resposta de Pedro? Pedro, quando responde, ele responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Sabe qual a palavra no original desse amor que Pedro fala? Filéu. Pedro está falando, olha, Senhor, eu te amo como um amigo. Eu te amo como um chegado. Jesus o questiona se ele ama de forma sacrificial, como ele antes tinha dito, ou se ama e Pedro o responde, olha, eu amo e te considero como um amigo. Pedro, inicialmente, nos textos que nós lemos anterior a esse, nós vemos que Pedro, ele se dispõe diante de Jesus a entregar sua própria vida. E seria, se isso ocorresse, seria a expressão de um amor agapau, um amor sacrificial. Só que quando nós obviamente vimos que quando Pedro foi pressionado, não foi isso
assim que ele se portou. A palavra amor, aqui então com essas distinções, mostra para nós de forma muito, eu tento transmitir para vocês a diferença daquilo que Jesus estava falando e o porquê que Jesus o questiona a respeito do amor. Só que essa foi a primeira pergunta. Há uma segunda pergunta. Jesus não usa mais a expressão mais do que esses. Não fala mais em comparação aos demais discípulos, mas ele ainda permanece: você me ama com amor sacrificial? Será que Pedro estaria mesmo disposto a considerar entregar sua vida por amor de Jesus? A terceira pergunta Jesus faz de forma diferente. A terceira pergunta de Jesus vai no nível de Pedro. Ou seja, você me ama como um amigo? Pedro se entristece e responde: sim, o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. Pedro não usou em momento algum o verbo agapau, não usou o amor sacrificial, mas sim um amor de um amigo, de alguém mais próximo, um amor, melhor dizendo, natural, uma afeição pessoal. Pedro não ousa mais confiar em si mesmo e não demonstra mais qualquer tipo de dependência da sua própria humanidade para fazer algo para com Deus. Só que uma coisa é muito interessante: após a resposta de Pedro, Jesus tem mais uma fala. Toda vez que Pedro respondia, independente do nível ser diferente daquilo que Jesus estava perguntando, Jesus tinha uma resposta, tinha algo a falar com Pedro. Jesus: tome conta das minhas ovelhas. Jesus fala: tome conta das minhas ovelhas. E novamente: tome conta, cuide das minhas ovelhas. É muito intrigante, particularmente falando, pessoalmente falando, eu diante de um débito, eu sendo alguém que cometeu algo contra o desejo de Deus, e ser responsável por cuidar daquilo que Ele mais ama. Pense comigo, não é contraditório? Quem de nós, mais esperto desse mundo, confiaria qualquer bem àquele que fez algo contra o meu gosto? E eu não falo nem de questões morais, nem de nada que pôs em risco a vida de alguém. Gente, mas se nós desconfiarmos qualquer coisa de alguém, é difícil que nós vamos confiar alguma coisa a ela. Pedro, apesar de não estar respondendo na proporção que Jesus, à vista dos homens, deixar isso claro, esperava, Jesus toda vez: tome conta das minhas ovelhas. Sabe o que significa isso para mim? Jesus restaura Pedro, o provocando a amar. Quantas das vezes, queridos, nós paramos, quando nós temos uma aflição, quando nós temos alguma dor, alguma coisa que é intrigante, que nos machucou, que nos feriu, que mexe com as nossas entranhas. Se nós pensarmos daquilo, o nosso coração acelera, o nosso comportamento muda. E quantos de nós paramos? Só que eu observo que toda vez que Pedro não responde na medida que Jesus pergunta, Jesus o provoca a ele a amar. Você não ama, você não é dessa proporção, mas ame, ame, ame. A única condição para cuidar das ovelhas do Senhor que Jesus cobrou é que amasse. Há um autor que diz que Jesus
tem uma consideração tão carinhosa pelo seu rebanho, que não confiará a ninguém, exceto aqueles que o amam, e, portanto, amarão a todos os seus por sua causa. Aqueles que não amam verdadeiramente a Cristo nunca irão verdadeiramente amar essas ovelhas. Para nós experimentarmos uma grande colheita em todas as áreas da nossa vida, quer seja ministerial, quer seja familiar, quer seja financeira, queridos, nós precisamos amar. Não é à toa que esse é o primeiro e o segundo mandamento, não é à toa que está nas cabeças, não é à toa. Amar primeiramente ao Senhor, amar a Jesus, mas amar também a sua igreja, amar o plano de Deus, amar aquilo que Deus está fazendo, amar aquilo que Deus deu o seu maior tesouro, para que nós pudéssemos viver de forma abundante, e permitir que o Senhor nos ajude a superar as nossas falhas. Esse é um ponto que eu quero gastar um tempo, porque a resposta de talvez não amarmos a Jesus, não amarmos a igreja, as ovelhas do Senhor, é por não permitirmos Jesus, o Senhor, nos ajudar a superar com as nossas falhas. É quando nós erramos e nós lançamos mão de um fardo que não nos pertence, que Jesus já fez tudo para que eu e você fôssemos libertos deles. Essa semana eu estava consertando algo para a mãe da Vaniele, e apesar da boa vontade, eu, fazendo muita força, a chave atravessou e foi na palma da minha mão e me machucou. E toda vez que nós nos machucamos, ainda que estejamos fazendo algo correto, queridos, nós já julgamos, acho que eu vou parar. Se eu estou fazendo algo certo, se eu estou valorizando a minha família, se eu estou valorizando as coisas de Deus, eu me machuco. Como que pode isso? Que Deus injusto. Como que eu, fazendo algo benevolente, ajudando o próximo, não estou isento de me machucar? E na verdade, não estamos. Na verdade, apesar de estarmos no caminho, também estamos suscetíveis a nos machucar. E queridos, por isso que nós precisamos amar a Deus, porque o caminho, a porta é estreita, as coisas não são esse marketing todo que a mídia promove de vida. A vida tem percalços, tem dificuldades, só que uma vez que amamos o Senhor, nós concluímos aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. E eu acho, me permita pensar, que muitas pessoas, por conta daquilo que foi ferido na caminhada, por conta daquilo que foi ferido no dia a dia, abriu mão de planos extraordinários. Irmãos e irmãs com potencial absurdo, de talentos impressionantes, e abriram mão. Pessoas que carregam uma palavra profética sobre os seus ombros, que provoca a gente, provoca a nossa fé, mas porque se machucou, porque as coisas não aconteceram da forma que esperava, abriu mão, apesar do que estava prometido ao seu respeito. Jesus tem uma palavra de cura nessa noite. Jesus tem uma palavra de cura nessa noite, e sabe como Ele está fazendo isso? Provocando a mim e a você a amá-lo e amar aquilo que Ele ama. É no ato de estarmos caminhando, é no ato do corpo estar em movimento que ele é curado. Irmãos, o repouso prolongado não traz cura. Quantos irmãos que nós conhecemos, pelo fato de ter muito tempo de repouso, desenvolveram outras doenças? Eu falo por conta do meu avô. Antes de falecer, pelo fato de não poder levantar da cama, quanta doença que foi criada por conta disso. Só que o movimento humano nosso é quando algo nos fere, logo nós paramos. Quando nos fere, tocou nisso daqui, eu vou parar.
E Jesus, na verdade, está falando, olha, ame as minhas ovelhas. Ame as minhas ovelhas. Ou seja, vamos parafrasear essa frase. Continue fazendo o que eu já faço. Continue fazendo o que eu fiz e faço por vocês. Eu estou os amando. Então não pare. Não pare. Aonde estão as ferramentas? Onde estão os talentos que Deus te deu? Onde estão? Essa noite, queridos, em prol de tudo aquilo que Deus tem falado nesses dias, não abra mão de viver a vontade de Deus. Não abra mão. Eu tenho muita convicção, muita convicção, isso tem queimado no meu coração, que nós vamos experimentar uma colheita que nós não vimos antes. Nós temos visto pessoas que têm vindo sem muito esforço, que tem vindo, que chega aqui, tem gente que vem, queridos, por intermédio da rede social, nunca ninguém fez um convite, e vem parar aqui. Quem que convence? Não somos nós, é o Espírito de Deus apontando algo poderoso que está acontecendo. E se nós estivermos preocupados no pão, naquilo que, não, eu tenho que pegar pão para Jesus, enquanto isso, as pessoas sedentas vão continuar procurando os poços, e na verdade o campo já está branco para a ceifa. O campo já está preparado para que os ceifeiros entrem, e nós estamos preocupados. Jesus, o que você quer comer? E Jesus falou, olha, não, vocês não entenderam, o que eu quero não é isso, a minha comida, a minha bebida não é essa. E o que me deixa tocado, que quando Jesus aparece, vem ao encontro desses homens para restaurar Pedro, ele o desperta amando, demonstrando que ele é amado e provocando ele a amar. Em Atos, no capítulo 2, no versículo 12 ao 15, pode isso. Atos no capítulo 2, versículo 12. Atônito e perplexo, todos perguntavam uns aos outros, que significa isto? Alguns outros, todavia, zombavam e diziam, eles beberam vinho demais. Então, lê esse nome comigo. Então, que eu sigo. Levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão, homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém. Deixe-me explicar isto. Ouça com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que é dito, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias diz, Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Aleluia, somente até aqui. Sabe o que Pedro faz quando as ovelhas de Deus estão sendo caluniadas? Você sabe o que significa essa atitude de Pedro? Idealize aqui as ovelhas. Pedro se joga na frente. Pedro faz, sabe o seguinte? Pedro pastoreia essas ovelhas. Ele se levantou, declarou em alta voz. Esse é uma expressão de cuidado. Ele responde agora aquilo que Jesus o provocou. O homem que negou, o homem que abriu mão, o homem que depois de ter experimentado todas as coisas, voltou para pescar. Uma vez que tocado, restaurado por Deus, se lança na frente das ovelhas para defendê-lo. Irmãos, que restauração poderosa. Enquanto ele faz isso, a conclusão desse texto é que 3.000 homens, 3.000 pessoas se convertem. 3.000. Quando
ele se posicionou quando ele respondeu aquilo que Deus tinha para a vida dele. Por vezes nós nos julgamos incapazes, mas é certo que a obra que Deus nos convida, o propósito que Deus nos chama, pela força de nossos braços é impossível. E louvado seja o nome do Senhor por conta disso. Porque seria muito difícil atribuir a glória de Deus se nós tivéssemos faculdades, capacidade suficiente para fazer aquilo que Ele faz. E quando nós vemos que é somente pelo Espírito que está derramado sobre nós que as coisas funcionam, nós vemos e conseguimos então dar glória ao Senhor. Pedro defende as ovelhas, Pedro se lança na frente. Essa atitude demonstra que o que Jesus o chamou para fazer, agora ele faz de forma natural. E sabe o que é interessante? Pedro não apenas se porta dessa forma. 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 1 ao 4, há um conselho da parte de Deus, por intermédio, através de Pedro. Mas Pedro, aconselhando os demais presbíteros, ele fala assim: aconselho que cuidem bem do rebanho de Deus. Gente, alguém que amou, aprendeu a amar, que agora ele ensina como faz isso. Uma vez que nós somos restaurados, queridos, aquilo que Deus fez em nós não para em nós. Caminhando já para o fim, se o pessoal do louvor quiser, já pode até... Se quiser não, você pode já vir já. Pedro aqui, ele está orientando os presbíteros, e que ele adverte a cuidarem bem do rebanho de Deus. Irmãos, Jesus conhece o nosso futuro. Você pode virar para essa pessoa do seu lado e falar assim: Jesus conhece o seu futuro. Foi Ele que investiu para aquilo que você vai colher, se tiver nele. Jesus sabe o potencial que eu e você temos em suas mãos. Ele sabe o quanto que nós podemos nos tornar pessoas extraordinárias, além do que já somos, quando nós estamos posicionados, amando a Deus e amando aqueles a quem Deus ama. Jesus sabe que o nosso futuro é um futuro promissor, segundo aquilo tudo que Ele investiu sobre nós. Jesus ensina que até mesmo a morte para um cristão tem um propósito de glorificar a Deus. Quanto mais as demais coisas, quanto mais o nosso dia a dia, se até a nossa morte tem por objetivo glorificar o nome do Senhor, o que mais nós podemos, o que mais não pode glorificar a Deus no ato de nós nos entregarmos diariamente? Se no ato da conclusão da nossa passagem nessa terra pode ser um instrumento de exaltar o nome de Jesus, o que dirá uma vida toda entregue e rendida ao Senhor? Por vezes, temos sentimentos que afligem nosso coração, que abalam um pouco a nossa mente, a respeito daquilo que devemos fazer, de como nos comportar. Há um conselho e um convite da parte de Deus. Ame nessa noite, irmãos. Ame. A resposta talvez seja muito simples. Talvez você venha aqui esperando uma solução miraculosa, mas o Senhor te trouxe aqui para mostrar o quanto que eu e você somos amados, e a solução está em amar também. Os frutos da nossa vida não estão a uma enxada de distância, a uma foice de distância. Os frutos que iremos colher estão a um gesto de amor. Os frutos que Deus deseja para nós estão a uma expressão de amor. Isso transforma, queridos. Isso faz com que, apesar das dores, o propósito é maior. Apesar da dificuldade, Pedro não concluiu a sua vida, talvez da forma, gozando de uma boa aposentadoria. Pedro não terminou naquela cadeira de balanço com os pés para cima.
Pedro sabia, e Jesus já havia anunciado, a forma que ele viria para o fim. Ele não iria mais fazer da forma que ele gostaria. Ele não ia se vestir como as outras fariam isso por ele. Mas eu tenho certeza, assim como nós vemos ele aconselhando agora outros homens a cuidar, que ele não se arrepende, não se arrependeu de que se posicionar amando a Deus e aquilo que Deus ama, fez da vida dele valer a pena. Jesus ensina que não devemos especular acerca da condição dos cristãos. Antes devemos pensar a respeito de nós mesmos. Nós muitas das vezes paralisados pensando em A, B, pensando naquilo, não acontece porque fulano de tal, não acontece por conta da liderança, não acontece por conta disso, não acontece por conta daquilo. Pedro, no momento, ele julgou amar a Jesus mais do que os demais. Mas Jesus mostrou para ele que na verdade não era dessa forma. Ele amava igual a todos os outros. E na medida que ele foi olhando para dentro de si, ele foi encontrando o amor, a graça de Deus a tal ponto de se entregar como se entregou. Irmãos, nessa noite, o convite de Jesus é muito simples. É muito simples. Jesus só nos chama para o amor. Jesus só nos chama para o amor. E talvez você está aqui desativado do seu ministério, desesperançoso, sem vontade alguma de fazer qualquer coisa, achando que parar é a solução, achando que voltar para as antigas práticas é o que devemos fazer. E Jesus, na verdade, está mandando nós seguirmos no caminho a qual Ele nos ensinou, nos amando. Ele nos ensinou num caminho a qual Ele mostrou que Ele nos amava. Ele não precisou ilustrar, Ele não precisou de um exemplo de terceiro. Ele falou, olha, amem. Mas antes Ele amou. Nessa noite Deus deseja resgatar propósito, resgatar até mesmo destino. Irmãos que entraram num caminho escuro demais, a tal ponto de não enxergar mais o que baliza, o que dá o trilho. Deus, nessa noite, através do seu amor, deseja resgatar a nossa vida para experimentarmos aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, aquilo que não penetrou no coração do homem, mas está reservado para todos aqueles que o amam e foram chamados segundo o seu propósito. Meu irmão, isso diz respeito a mim e a você. Não é algo para o próximo, tá? Apenas é para mim. O plano de transformação de Deus para minha casa, para a sua casa, para o meu bairro, para a minha cidade, me envolve, me inclui. Então nessa noite, se renda diante da presença de Jesus. Se renda, porque eu tenho certeza que não há remorso no amor, não há arrependimento no amor. Então se lance no braço daquele que é o amor.